Bem, voltamos com o nosso Tome Ciência. Nós hoje estamos discutindo as doenças negligenciadas ou endêmicas e temos para isso a presença do Dr. Fernando Maia, que é professor da Uncisal e da UFAL, aqui em Alagoas, e do Fábio Henrique Peixoto, que é enfermeiro da Secretaria de Saúde em Maceió. Você falava de campanhas, Fábio, e que o governo precisa estar presente, né, colocando medidas de prevenção. Mas qual é a maior dor de cabeça do SUS em relação a essas doenças negligenciadas? Puxando um pouco a questão para as arboviroses, né, que a gente ainda não abordou. Então, assim, eu tenho campanhas, eu tenho agentes, então eu tenho um gasto público enorme para eu pagar agentes de endemias que estão nas casas, nas ruas, né, verificando a questão de acúmulo de água, de lixo e etc. Mas cada um precisa fazer a sua parte. Eu preciso que a população civil, né, realmente se reconheça como participante nesse processo. E aí faça uma coisa simples, né, que é semanalmente eu ir lá no meu quintal, né, no meu telhado, no meu jardim e ver o que eu tenho. Eu estou acumulando água, estou criando mosquito, porque assim, tem a questão dos meus filhos, dos meus vizinhos, do meu bairro, daquela escola. Recentemente, em 2015 para cá, a gente viu a questão da zika, da entrada de chikungunya, depois da microcefalia. E apesar das doenças negligenciadas, a gente vê essa questão de bairros mais periféricos, de zonas suburbanas, mas ela é democrática, né? A dengue, ela é democrática, ela pega todo mundo da zona sul, da região, né, mais privilegiada à zona pobre. Existe realmente, teve uma lenda aí, Fábio, que eu não sei se é verdade, por isso que eu estou te chamando de lenda, de que tem algumas pessoas mais propensas a serem picadas pelo mosquito e menos propensas. Existiria alguma condição, sei lá, de jeito, de cheiro, de coisa do corpo que separaria-se? Atualmente a gente fala muito de fake news, né? Assim como a questão da vacina, inicialmente a microcefalia se colocava muito. Não, é um lote específico da vacina tal que foi dado, então não vacinem seus filhos porque é isso que está causando microcefalia. A mesma coisa acontece com a questão do mosquito, né, e com a microcefalia. Mas, sim, existem pessoas que são mais propensas a atrair esse mosquito, digamos assim, né, a picada, e outras que até o repelem. Isso tem vários fatores, o próprio suor, o próprio feromônio da pessoa, idade, questões genéticas. Mas assim, se a gente tiver índices de infestações baixos na nossa cidade, a gente não vai precisar, por exemplo, estar fazendo um gasto alto com esses agentes, né? Colocando gente na rua para simplesmente verificar na casa se eu tenho criador ou não. A gente vê que tem umas pessoas que, se o mosquito chegar na área, está sempre sendo mordida. Por isso que eu perguntei, tem alguma lógica? Tem alguma lógica. Não sabemos ainda exatamente qual é, senão a gente fazia um protetor mais eficiente, certamente. Bem, essas doenças negligenciadas, doutor Fernando, quais são as mais perigosas? Se é que todas são, né? Mas as mais danosas, assim, para a nossa situação do Brasil? Para nossa, bom, é difícil dizer qual é que causa mais estrago, mas pegando o gancho do que o Fábio estava falando agorinha, a tuberculose é uma doença sempre muito grave. A tuberculose em muitos lugares é considerada uma doença reemergente, quer dizer, ela havia altos índices, houve uma certa diminuição e hoje tem voltado a acontecer por vários fatores. Aqui no Brasil, por exemplo, os dois fatores principais são o advento do HIV/AIDS, porque a gente sabe que a tuberculose é a principal doença oportunista relacionada ao HIV. É a mais frequente no mundo relacionada aos pacientes com HIV, é a que mais mata esses pacientes com HIV. E esses pacientes muitas vezes têm contribuído sobremaneira na manutenção da doença no nosso meio. Tanto é que estão sendo tomadas medidas já de controle para a gente ficar mais atento, ser mais agressivo mesmo na abordagem desses pacientes para tentar evitar isso. Porque eles acabam sendo transmissores da tuberculose, exatamente. Essas arboviroses todas elas são muito sérias. Dengue, de todas é a mais antiga. A gente sabe que ela tem um potencial enorme de causar epidemias.
O Aedes aegypti, o mosquito transmissor, é muito competente no que ele faz. O rapaz é eficiente. Ele consegue transmitir dengue, zika, chikungunya, consegue transmitir febre amarela se for infectado, consegue transmitir uma outra doença que é a chamada febre do Nilo Ocidental, que já foi detectada, já foi detectada nos Estados Unidos e na África, e já foi detectada aqui no Brasil, no estado do Piauí. A impressão que eu tenho é que ele foi encontrado lá primeiro, mas deve existir em outros lugares, a gente não encontrou ainda. E uma outra doença que é muito comum na região amazônica, mas que já há evidências de que ela já andou saindo da Amazônia, que é a febre por um outro vírus chamado Maiaro, que é primo do vírus da chikungunya. O vírus do dengue tem capacidade de fazer formas graves e tem capacidade de causar mortes. Todo ano a gente sabe dos casos de mortes. Uma outra doença que preocupa bastante, porque é uma doença que a gente ainda não aprendeu bem como é que se controla, como é que se trata dela e a possibilidade que ela tem de causar formas graves com sequela é muito grande, é a chikungunya. Já havia relatos em outros lugares que chikungunya poderia causar várias complicações e a gente está vendo isso acontecer aqui no Brasil. Então, há mortes, por exemplo, por encefalite por chikungunya, principalmente em pacientes idosos. Eu já tive casos que eu acompanhei de pessoas que tiveram que fazer cirurgia cardíaca para trocar válvula cardíaca por causa de chikungunya. Já vi pacientes ficarem cegos porque fizeram uveíte, que é uma infecção do globo ocular como um todo e acaba perdendo a visão. Eu já vi uma grávida com 8 meses perdeu o seu filho no ventre com 8 meses de gravidez. Por causa de chikungunya. Por causa de chikungunya. Eu já vi pacientes fazerem cirrose e morrerem por insuficiência hepática aguda por causa de chikungunya. Então, ele é um vírus muito agressivo. Mas, porque, no caso, ele se transforma ou detona, enfraquece o corpo para detonar os outros problemas? Não sabemos exatamente, mas provavelmente ele próprio é o causador dela. Ele é o causador. Além disso, o chikungunya tem uma capacidade muito grande de desencadear o aparecimento de doenças autoimunes, doenças que causam alteração articular. Lúpus, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide e outras doenças desse tipo. Então, se antes a gente tinha... Então, voltando à história da saúde pública. Se antes a gente tinha um bom motivo para combater o Aedes aegypti, que era o dengue, hoje nós temos 3. Dengue, zika e chikungunya. Dessas 3, aí pegando o gancho, zika, dessas todas é a que causa menos estrago em pessoas adultas. Geralmente faz um quadro febril leve que não costuma causar complicações. O problema é quando ela, exatamente, quando atinge uma mulher grávida, aí a conversa é bem diferente, porque aí ela vai causar alterações graves, pode fazer a criança nascer morta, pode fazer a criança nascer com várias malformações. A malformação mais visível, mais comum é a microcefalia, mas não é a única. Tem criança que nasce com o tamanho da cabeça normal, mas nasce, por exemplo, com alteração ocular importante. Então, a gente temos doenças que têm um potencial de causar problemas muito grande e que a negligência está em vários setores para a gente conseguir controlá-las. Esse é o exemplo clássico. É, difícil. Bem, tem uma, Fábio, que eu não consigo nem entender, porque pouco ouvi falar do HTLV. Que vem a ser isso, Fábio? Na verdade, o HTLV é uma das que, dentro das negligenciadas, a gente fala que é invisível, né? Porque é primo do HIV, digamos assim, né? Um vírus com mecanismo é muito parecido, tanto de replicação como... Quer dizer, a transmissão é igual? Sim, transmissão pode ser sanguínea, né? Pode ser sexual, mãe-bebê, que a gente fala transmissão vertical, e que ele tem também suas sequelas, né? Tanto para a parte neurológica como muscular. Toda a questão é que, quando a gente fala de doença negligenciada, pesquisa em desenvolvimento, o valor, dinheiro, então investimento mesmo, para pesquisar novas drogas, novos diagnósticos, né, laboratório, é sempre muito restrito. Então, tirando a HIV/AIDS, que ela é democrática, que pega o mundo todo, todas as outras estão bem restritas à zona tropical. E aí, a indústria... Essa aqui também indústria, não, essa aqui é igual a AIDS. O HTLV não, ele está bem distribuído. A gente acabou agora em 2018 de ter um encontro, né, científico da questão do HTLV, e o Japão tem uma experiência legal de diminuição, mas todos os países sofrem com isso, mas a gente tem medidas que precisam ser implementadas, por exemplo, testagem. Hoje a gente tem testagem rápida de hepatite, de HIV, né, de sífilis, mas não tem de HTLV, por exemplo. E aí eu não tenho acesso a diagnóstico. Se eu não tenho acesso a diagnóstico, eu tenho um monte de gente aí... Você não pode tomar um cuidado, né, de saber que é transmissora, não. Você não sabe. Sim.
Não existe esse teste para saber? Não, ele existe, mas ele é caro, ele é demorado. O teste rápido em si, que é aquele que a gente fala, né, que pode ser feito nos centros de testagem, ele realmente não tem. Isso, o HTLV, só complementando, ele pode ser ele é mais do que uma doença invisível, ela é uma doença esquecida. Porque o HTLV, o pessoal que trabalha com HTLV costuma dizer que é o primo pobre das outras doenças negligenciadas. Porque nem programa do Ministério ele tem. A hepatite viral a gente tem programa, HIV/AIDS a gente tem programa, o HTLV nem programa tem. Então, por exemplo, eu tenho alguns pacientes com HTLV que eu acompanho no consultório e acompanho no serviço público também. A gente até consegue fazer o teste sorológico, mas o teste segue aquela rotina normal dos outros testes. É demorado, é difícil, demora para chegar, às vezes não tem reagente, mas a gente lá vai conseguindo fazer o diagnóstico, pelo menos. Aí começa o problema, como tratar? Não temos protocolo de tratamento. Então, a gente segue protocolos de outros países que usam um ou outro tratamento, nenhum curativo, todos apenas paliativos. Se a gente tentar usar alguma droga mais específica, aqui no Brasil a gente esbarra na burocracia, não consegue liberação, porque como não tem um programa específico, não há compra de remédio, não há compra de... Então, tem que importar, no caso. A gente até tem, por exemplo, uma das medicações que a gente usa para tratar HTLV é a lamivudina, que também está no programa da AIDS, mas ela é dispensada apenas para os pacientes que têm HIV. Os que têm HTLV não conseguem tomar. Qual é a diferença básica? Por que um é primo do outro e não é um irmão gêmeo? O que é que poderia ser a diferença? A diferença do vírus mesmo é porque eles têm um ancestral comum. Filogeneticamente, eles têm um ancestral comum e num determinado ponto da evolução eles se diferenciaram. Mas eles têm um ancestral comum, tanto é que eles compartilham muitos dos genes. Tanto é que, por exemplo, quando você faz uma sorologia para HIV, se o paciente tiver HTLV, por exemplo, ele pode dar uma sorologia falso positiva para HIV ou para HTLV, por exemplo. Tanto é que, nesses casos, a gente sempre tem que fazer pelo menos 2 testes. Tem que fazer um teste de triagem e um teste confirmatório, por causa dessas coisas. Então, por isso que se diz que eles são primos. Mas a doença, o modo de transmissão é semelhante, o modo que ele infecta a célula é semelhante. A progressão da doença é que é diferente. No caso, o que é que acontece? No caso do HIV, praticamente 100% das pessoas com HIV desenvolvem a doença. Alguns muito rápido, a grande maioria de forma lenta e uma pequena parte muito lenta. São chamados controladores de elite. Mas todos desenvolvem a doença em algum momento da vida. No caso do HTLV, 90% das pessoas que têm o vírus nunca desenvolvem a doença. Tem o vírus, fica lá quietinho e não acontece nada, embora ele possa ser transmitido. Em apenas 10% dos casos é que as pessoas chegam a desenvolver a doença pelo HTLV. A doença mais conhecida é uma mielite, é uma inflamação da medula espinhal e que vai causar paralisia, geralmente numa perna, é o mais comum. E mais raro, mas mais grave, existe um tipo de leucemia que está ligado ao HTLV. É o chamado leucemia ou leucemia linfoma de células T, que é uma doença muito agressiva, que pode levar à morte. Mas é raro. Menos de 10% dos pacientes é que desenvolvem isso. É um primo, na verdade, porque usa um carro diferente, né? Exatamente. Mais lento, mas... Bem, vamos ao mais um intervalo. Já a gente retorna ao nosso debate. Aguenta aí que a gente volta já.